Chegamos ao topo da subida quando o sol se pôs e a temperatura caiu 30 graus. Não sei bem, mas caiu significativamente muito rápido. Isso foi em março nas Montanhas Rochosas Canadenses, na Icefields Parkway. Faz muito frio, é uma região selvagem, é muito perigoso. Sabíamos disso, mas não estávamos preparados para passar a noite expostos. Foi um erro fatal. Sou Peter Panagor. Cresci nos arredores de Boston, Massachusetts, em uma cidade chamada Malvern. Meu pai era arquiteto. Minha mãe tinha sido enfermeira. Acabamos tendo 5 filhos na família. Crescemos entre, não sei, os loucos anos 50 e os loucos anos 7. E muitas mudanças culturais aconteceram em nossa vida familiar como resultado de tudo isso. Minha irmã mais velha, Andrea, fazia parte do movimento Entrar, Ligar e Largar, e ela fugiu de casa quando eu tinha 14 anos. Ela era minha irmã amada. E então, de repente, cheguei da escola um dia. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e havia um bilhete esperando na mesa da cozinha dizendo que ela estava saindo de casa. Eu não sabia o que significava, mas nossa família entrou em crise da noite para o dia e meu pai foi atrás da minha irmã, a procurou e a caçou por meses. Isso destruiu minha família. Até aquele momento, minha mãe e meu pai eram super amorosos. Tínhamos uma família muito boa e, como tínhamos um bairro grego perto de nós, tínhamos primos e uma bisavó, e havia a comunidade, as danças gregas e a comida, e minha mãe também tinha primos na cidade. E tudo isso meio que acabou quando minha irmã desapareceu. Então, é claro, na primeira oportunidade que tive, saí de casa. Tentei largar a escola. Meus pais me convenceram a não fazer isso. E em vez de largar a escola, entrei para um programa nacional de intercâmbio estudantil, e foi por isso que fui para Montana em primeiro lugar. Enquanto estava na Universidade Estadual de Montana em Bozeman, fiz muitas coisas. Entrei para a Patrulha Nacional de Esqui e para o Clube de Atividades ao Ar Livre. Eu escalava montanhas. Eu esquiava no interior. Então, quando a primavera chegou, decidi que, por ser membro do Clube de Atividades ao Ar Livre, talvez encontrasse alguma viagem para fazer. Então, um sujeito colocou um folheto na porta do Clube de Atividades ao Ar Livre no quadro de avisos dizendo que faria uma viagem de esqui de 8 dias e uma escalada no gelo de um dia na Colômbia Britânica e em Alberta, Canadá. E eu pensei, bem, isso é perfeito. Então, liguei para ele e perguntei, você encontrou alguém? Ele não encontrou. Nós nos conhecemos. Tínhamos descoberto que tínhamos habilidades complementares. Eu era socorrista da patrulha de esqui. Ele tinha sido treinado como escalador de gelo certificado. Eu tinha acampado no inverno. Ele tinha acampado no inverno. E decidimos que faríamos isso. Então fomos embora. Dirigimos o carro dele até a Colômbia Britânica. Fomos esquiar no interior e fazer cavernas na neve em meados de março, com cerca de 3 metros de neve. Tivemos muitas aventuras lá. Uma delas foi fatal na nossa primeira noite, mas nós dois usamos nossas habilidades de sobrevivência para nos prepararmos de uma forma que não conseguíamos congelar naquela primeira noite, e aprendemos a confiar um no outro imediatamente. Então, tivemos essa aventura maravilhosa em cavernas de neve que terminou quando saímos esquiando e fomos fazer uma escalada de um dia no gelo. Eu era mochileiro. Já tinha escalado em várias cordilheiras diferentes aqui na Nova Inglaterra, várias cordilheiras em Wyoming e Montana, mas nunca tinha feito escalada no gelo. Eu tinha usado muitas cordas. Já tinha feito escalada livre, escalada em rocha e montanhismo, mas nunca no gelo. Então, no gelo, eu não estava preparado para escalada no gelo, e tive que pedir emprestado ou encontrar qualquer equipamento que pudesse usar. E eu meio que me preparei com o que tinha disponível. Eu tinha bons crampons. Comprei botas de esqui de couro de 1960 que não entortavam. Eu tinha lã, roupas adequadas, um machado de gelo e um martelo. Você precisa usar 2 machados de gelo para escalar, mas eu só tinha um. Decidi que era jovem,
forte e capaz o suficiente para escalar com um machado e um martelo. Tim concordou que achávamos que conseguiríamos fazer isso. O lance do machado é que você pode fincá-lo e depois soltá-lo e descansar. O lance do martelo é que você pode fincá-lo e nunca mais soltá-lo. Você sempre tem que segurá-lo. Não dá para relaxar. Isso significava que meus antebraços ficavam muito estressados, o que significava que meus músculos se desgastavam muito mais rápido do que os de qualquer outra pessoa nessa escalada. Escalada no gelo é um estado de hiperfoco, em que você está presente onde está. Você não pensa no futuro, não pensa no passado, você pensa exatamente no que está fazendo onde está, o que é perfeito para mim. Adoro esse espaço de hiperfoco, e assim, estávamos ambos hiperfocados. Nossa escalada foi tranquila, exceto pelo fato de meus músculos estarem se esgotando, o que atrasou significativamente nossa escalada. Então, quando chegamos ao topo da escalada, o sol já estava se pondo. Muitas das equipes já estavam descendo 1 ou 2 horas antes mesmo de começarmos a chegar ao topo. A dificuldade era que você não podia simplesmente dar meia volta e descer. Você não podia dizer, já chega, vou descer a trilha, ir até meu carro e ir embora. Não há trilha para descer. Você tem que seguir a rota. E a rota sobe, depois atravessa e depois desce. Você não pode simplesmente descer. Chegamos ao topo da escalada quando o sol se pôs e a temperatura caiu 30 graus C. Não sei ao certo, mas caiu significativamente muito rápido. Isso foi em março nas Montanhas Rochosas Canadenses, na Icefields Parkway. Faz muito frio, é uma região selvagem, é muito perigoso. Sabíamos disso ao entrar, mas não estávamos preparados para passar a noite expostos. Em nossa defesa, ninguém mais estava preparado para passar a noite exposto. Era uma escalada diurna, então você leva equipamento de escalada diurna com você. Esse foi um erro fatal. O sol se pôs, os calafrios começaram imediatamente. A hipotermia começou a se instalar em minutos. Minha mandíbula estava batendo como a de um personagem de desenho animado. Minhas mãos tremiam. Meu corpo estava tremendo e escureceu, as estrelas apareceram e ficamos apavorados. Por causa da minha experiência como patrulha de esqui, eu sabia quanto tempo teríamos pela frente antes de sucumbir. Se ficássemos onde estávamos, morreríamos. Não tenho dúvidas, mas estávamos a 1,500 ou 1,800 metros de altura no escuro, sobre gelo e pedras. Tim puxou a corda no meio daquilo e, em vez de estender a corda, ele ficou todo enrolado. Sim, é isso que acontece quando você tem hipotermia. Você começa a cometer erros. Tim pegou um pedaço de corda e amarrou em volta de si para nossa travessia. E eu amarrei um pedaço de corda. Dei a mim mesmo um pouco de distância. Amarrei um pedaço de corda em volta da minha cintura. Puxei a linha e a coloquei sobre meu ombro. E nós fizemos barulho e barulho porque estávamos carregando parafusos de gelo e mosquetões. Então, começamos esta travessia e esta travessia é ao longo desta saliência estreita, com uma queda de 5 ou 600 pés. E atravessamos isto com muito cuidado e cautela porque a cada passo que dávamos sentíamos nossa energia drenar porque não tínhamos mais comida conosco. Tínhamos bebido toda a nossa água e falar estava se tornando difícil. Quando sua mandíbula está batendo, é muito difícil falar. Fazemos esta travessia com todo o nosso foco nesta primeira repela e a esta pequena árvore saindo da montanha. É a única. Você deve pegar um pedaço desta teia de nylon plana e amarrá-la neste nó quadrado, e fazer este laço com ela, e enrolá-la em volta desta árvore e, em seguida, pegue a corda de escalada e passear pelos 2 laços e pendurá para baixo, de modo que, quando chegar ao próximo ponto mais baixo do salto, você possa puxar essa corda por ela. Decidimos que seria muito caro comprar uma cinta. Não queríamos perder esse pedaço de cinta. Então, em vez de colocar a cinta em volta da árvore, decidimos, contra a razão, colocar a corda em volta da árvore e descer apenas pela corda, porque achamos que poderíamos puxá-la. Quando chegamos ao fundo, descemos com salto e saltamos e saltamos. E então há esse espaço em que não estamos mais saltando. Havia uma saliência invertida de apenas um espaço vazio onde você simplesmente desliza pela corda para o próximo patamar. Eu desci em segundo lugar e tirei a corda de mim, agarrei-a e puxei-a, mas ela não se soltou. Levantei-me e ela ficou presa.
E Tim tropeçou porque agora nossa coordenação está começando a piorar. Ele agarra a corda comigo. Nós dois puxamos. Não conseguimos soltá-lo. Nós dois colocamos todo o nosso peso nele e ele não se solta enquanto estamos quicando nessa coisa e agora estamos em pânico. O que fazer a não ser subir novamente? Peguei o comprimento da corda de escalada e a enrolei em volta do meu corpo e me deitei na neve e a fiz esticar o máximo que pude. E Tim começou a subir neste espaço vazio sem proteção. E ele se levantou um pouco e meu rosto estava na neve. De repente, ele gritou: "Estou caindo!" E eu meio que tentei rolar para fora do caminho um pouco. E não sei o quão alto ele tinha subido, mas quando ele caiu, talvez sua bota tenha ficado presa no laço ou algo aconteceu. Mas isso soltou a corda e ele caiu na neve profunda. E eu meio que rolei para fora do caminho. E ele se levantou novamente e ficou bem. E eu fiquei bem. E nós meio que nos alegramos. Ok, pegamos a corda. Podemos passar para o próximo. E assim começamos nossa próxima travessia e atravessamos e agora estamos completamente fora da neve e do gelo e estamos apenas na rocha. E nesta montanha há 2 pinos de ferro com epóxi e anéis de ferro com mosquetões e tiras e outro mosquetão para prender por segurança. Este é o lugar onde as pessoas vêm para escalar e saltar com segurança e treinamento. Então agora estamos tipo, finalmente vamos conseguir. Quando um salta, falta um arremesso. Peguei uma ponta da linha e amarrei no meu arnês. Peguei a outra ponta chamada de ponta amarga de uma corda. A ponta de uma corda é a ponta amarga, e você joga a ponta amarga para o lado, com a intenção de puxar a linha para baixo. Mas quando puxei a linha para baixo, ela ficou neste canto. E em algum lugar ali perto, ela travou em algum tipo de V, não sei como aconteceu, mas a linha ficou presa. E na minha primeira puxada, ela travou, e puxei a talvez alguns centímetros e não consegui puxá-la mais. E estou puxando a corda e não consigo soltá-la. E não consigo arrebentar a linha porque ela está esticada ao redor desta borda. E agora estamos em sérios apuros. Só tenho uma ponta da corda. Não podemos reconectar. Não podemos voltar a subir. Então agora estamos realmente presos. E a hipotermia continua avançando. E a noite fica cada vez mais fria. Durante toda a noite, meu terror aumentou e aumentou e aumentou. E simultaneamente a isso, havia essa outra parte de mim que estava me dominando. E eu sinto como se estivesse tocando minha mente mamiliana original de sobrevivência. Quando percebi que nenhuma força de vontade me controlaria, em vez do medo surgir para me dominar, fiquei calmo e em paz. Comecei a aceitar minhas circunstâncias. Eu sabia onde estava e sabia o que aconteceria. E eu lembro que tinha visto esse filme que tinha sido popular recentemente, alguns anos antes, Little Big Man com Dustin Hoffman. E nele, tem esse personagem famoso. Ele é o velho sábio da tribo. E todo dia ele sai da sua tenda e diz: "Hoje é um bom dia para morrer." E então pensei comigo mesmo: hoje é uma boa noite para morrer. Está tão lindo aqui. Há milhões de estrelas, de todas as cores que você possa imaginar, e consigo ver o tamanho delas, mas nunca, sabe, elas são todas do mesmo tamanho onde eu moro, mas dá para ver tamanhos, brilhos, cores, constelações, galáxias, e a neve refletindo nas montanhas do outro lado. E eu conseguia ouvir o rio lá embaixo, e era tão lindo. E eu sabia que não havia escapatória. E nessa época, essa parte meio que se acomodou dentro de mim. E eu fiquei triste. Fiquei triste porque meus pais tinham perdido minha irmã. E eu ia dar a eles outra ferida aberta, mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. E essa paz, apesar disso, se acomodou dentro de mim. E então eu senti calor. Pessoas hipotérmicas costumam ser encontradas nuas porque sentem calor. E então eu senti calor, abri o zíper do meu casaco e Tim começou a gritar comigo: "Não abra o zíper do seu casaco. Feche o zíper do seu casaco novamente." E eu fiquei tipo: "Vai se afider. Não vou fechar o zíper do meu casaco de novo porque estou com calor." Enquanto isso, continuo puxando a corda. E então começo a adormecer, mas não era como se estivesse me aconchegando no meu travesseiro.
Era como se uma cortina fosse descer. Bum! A cortina desce. Estou dormindo. De novo. Mas também estou pensando, o que há de diferente dessa vez? O que é isso? Eu nunca tinha visto algo assim antes. Eu esperava que, quando estivesse fechando, a escuridão da cortina caísse e eu estivesse dormindo. Mas dessa vez, quando tudo ficou escuro, eu não adormeci. Eu estava acordado. Tudo ficou escuro e eu, inesperadamente, ainda estou consciente. Agora estou confuso. Não sei o que está acontecendo. E não entendo nada. Por quê? Por quê? Onde está a montanha? Por que tenho consciência? Sinto como se tivesse meus olhos abertos, mas tudo o que vejo é escuridão. E então todos esses pensamentos estão passando pela minha cabeça. E então essa escuridão fica maior e maior e maior. E é essa coisa louca onde está escuro como o breu, mas eu consigo ver no escuro. E bem longe na distância, há um ponto de luz como um pequeno pop e pou, a luz brilha. E isso está visivelmente tão longe quanto a estrela mais distante que eu conseguia ver. Mas é a única estrela nesta escuridão, céu em que estou, e ele corre em minha direção. Ele aparece e corre em minha direção e começa a preencher essa escuridão consigo mesmo, viajando muito rapidamente por uma distância imensa, mais rápido que a velocidade da luz. E eu vejo essa coisa vindo em minha direção e ela se comunica comigo telepaticamente, não linguisticamente, sem palavras, apenas um download de informações. E os dados eram: estou levando você. E ele veio com todo o poder. Veio com todo o conhecimento. Veio com toda a força. E eu estou levando você. E eu pensei comigo mesmo: não, você não está. Não entendo o que está acontecendo aqui, mas não vou a lugar nenhum. Aspas. E eu cavei bem fundo dentro de mim para colocar essa força de vontade que eu tinha, mas qualquer força de vontade que eu tivesse era zero comparada à imensidão do poder dessa entidade. E então isso é como um portal que eu descrevo no meu livro como uma porta se abrindo, mas eu poderia descrevê-lo como uma cachoeira aparecendo. Eu poderia dizer que era, bem, essas são as metáforas que estou usando. Essa cachoeira aparece e é feita de luz e é um fluxo e em sua superfície é toda a luz das estrelas, todo brilho, cores que eu nunca tinha visto antes. É a coisa mais atraente que eu já testemunhei. É sedutor. Isso me atraiu para si mesmo e então toda a minha vontade desapareceu. Todo o meu autoconhecimento desapareceu. Tudo o que eu queria era isso. Eu frequentemente conto isso em uma certa sequência e uma cronologia que faz sentido para o meu cérebro, mas não foi assim que aconteceu. Foi tudo junto. A primeira coisa que aconteceu comigo é que eu entrei em um inferno que eu mesmo criei. Este inferno de minha própria criação foi toda a dor que causei na minha vida. Então, experimentei todo o sofrimento que transmiti da visão interior e da experiência pessoal de cada pessoa que magoei em uma sequência cronológica na minha vida. Eu estava em cada uma delas simultaneamente a estar dentro delas e a sentir a dor que lhes causei. Eu estava fora delas como a pessoa que eu tinha sido, com todas as minhas razões e estados emocionais, escolhendo ou reagindo emocionalmente para causar essa dor. Então, tive essa experiência bilocalizada e senti essa vergonha da dor que estava causando não apenas às pessoas, mas ao eu divino por causa desse imenso amor e pureza que estava percebendo simultaneamente do Criador ilimitado que manifesta todas as coisas. Esse conhecimento que é tudo. Havia uma voz. A voz estava falando comigo esse tempo todo sem linguagem, e estava ao meu redor e dentro de mim. Eu conheço você, eu sempre te conheci. Tudo sobre você é conhecido por mim. Eu não estava sendo julgado, eu estava simplesmente sendo mostrado a mim mesmo. Não importava o que eu fizesse, eu era amado. E eu fiquei maior e maior e maior em esse estado unitivo dessa unicidade. E eu sou levado por essa vasta distância até esse limite. E nesse limite, minha consciência é empurrada para fora desse campo do céu.
E eu posso ver todo o nosso universo. Eu posso ver todo o nosso universo. Eu posso ver todas as galáxias. E eu posso ver além do nosso universo. Eu posso ver a origem do nosso universo. E além da origem do nosso universo, acima e abaixo dele e além dele, eu vejo todos esses outros universos. E então minha visão muda e eu vejo toda a humanidade terrena. Eu vejo a Terra como um holograma e 7 bilhões de pessoas nela. E a mensagem para mim é a mesma. Eles são todos meus amados. Cada um deles. Toda a quantidade de amor que eu amo vocês com este universo sobre universo de amor e criação e vida que eu dou a vocês é a mesma que eu tenho por cada pessoa. E eu vejo dentro de cada pessoa. Eu vejo todo mundo, não como em um sonho ou em uma visão, como se fossem reais. Eu os vejo como seres humanos reais vivendo suas vidas. Metade do mundo está dormindo e as pessoas fazendo amor, pessoas sendo torturadas. Há guerras e bebês nascendo e as pessoas estão entediadas e a arte e a tudo e todo mundo está fazendo de tudo. E dentro de cada pessoa, vejo uma luz dourada. E essa luz dourada é o próprio ouro. É a pureza do seu eu divino original, e está em cada pessoa, e elas não conseguem vê-la dentro umas das outras. E tudo é coberto por essa espuma espessa que se estende acima da atmosfera, e é tão densa que ninguém consegue ver a luz dentro de ninguém, como eu posso ver aqui. Tornando claramente verdade que todo o amor de todos esses multiversos era para todos, e todos os planetas e todas as galáxias, e todos, não apenas para nós, como se tudo fosse particularmente amado. E quando pude ouvir isso, então essa inundação de amor veio até mim. Havia essa beleza, alegria, compreensão, conhecimento, felicidade, paraíso, admiração, adoração, totalidade, luz, e isso se expandiu dentro de mim até que eu inflei como um balão. Estou aqui dentro, neste espaço de conforto infinito. Estou mais confortável do que nunca na minha vida. E então essa expansão se contraiu para um estado menos unitivo porque agora me lembro da minha vida humana e pude ver o sofrimento. Meus pais se tornaram bem evidentes para mim. Eu podia ver que toda a vida de sofrimento deles havia se acumulado e aparecia em seus rostos. O desaparecimento da minha irmã todos esses anos. Eu podia ver o sofrimento que eles suportariam se eu morresse. E eu disse: eu tenho que ir? A voz disse: por quê? Eu disse: porque meus pais perderam minha irmã e há uma ferida aberta e se eu for agora, eles sofrerão a minha perda. E quão cruel é isso? A dor que eu causei a eles em vida. E no momento em que eu faço essa pergunta, sou levado para o céu. E conforme eu vou, eu assumo mais substância e estou sendo carregado. O eu divino e essa forma angelical, esse ser de luz, ele vem comigo. Ele me traz e eu me torno mais e mais denso enquanto viajo. E na minha frente, eu tenho 1 milhão de portas de entrada. Todas elas me levando de volta para este corpo. Mas há todas essas portas apresentadas na minha frente. E todas elas são vidas para escolher viver. A voz divina me diz: escolha. E me mostra todas essas possibilidades. E ela me diz: escolha-me. Escolha a luz. Aspas. E acho que agora eu meio que escolho um pouco de mim. Quero um pouco de autonomia. Quero criatividade. Quero um pouco de liberdade na minha vida. E então eu não escolho a luz completa. Escolho fora dela, e essa é a minha porta. E entro, naquele instante, é onde estou, e eu acelero por este túnel. E no processo dessa rematerialização, eu me torno cada vez menor e mais compacto e mais esmagado e cada vez menor até que estou desconfortavelmente compactado dentro deste ser divino que então, como uma equipe de gelo, me apunhala neste corpo e me parafusa dentro de mim mesmo. E eu tenho essa experiência de ser como um gênio em uma lâmpada, como um poder enorme, imenso, um espaço de vida minúsculo. E sou forçado a entrar nisso, e não quero isso porque entrar nessa coisa era entrar em sofrimento. Eu não sentia dor no céu, havia apenas cura, totalidade, unidade, beleza e bem-aventurança. A dor não foi esquecida,
Ela não existia quando eu estava nos Estados Unidos. E agora estou aqui dentro, certo? E eu estou preso neste container e estou acordado neste container. Tipo, o que é isso? Onde eu estava? O que está acontecendo? E então todo o meu cérebro volta a funcionar e começo a pensar e a ouvir. Finalmente, consigo ouvir gritos. Abro os olhos e lá está Tim curvado olhando para mim. Ai, meu Deus, ele está chorando e ele está. Você estava morto. Você estava morto. Se você morresse, eu morreria. Noite. Ele me puxa para cima e está chorando e gritando e está todo chateado e perturbado e tudo isso estava de alguma forma desconectado de mim. De alguma forma, eu estava testemunhando isso. Eu conseguia me ver neste lugar com o céu e de alguma forma eu estava acima dele. Eu estava olhando para baixo através do meu corpo para este mundo e eu estava em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estava nesta forma física, mas também estava vendo de um ponto de vista externo. E ele diz: puxe a corda. Eu puxo a corda, ela se solta. Descemos, fazemos o tratamento para hipotermia. A barraca tinha uma chaminé e uma saída de ar para o fogão, então podíamos acender o fogão dentro da barraca. E subimos em nossos sacos de dormir e aquecemos a água lentamente, sabe? Bebemos água morna, água mais quente, comida mais quente, comida quente, água quente. Finalmente, nossa temperatura sobe novamente. Por volta do amanhecer, entramos no carro e ligamos o aquecedor. Ficamos sentados no carro por um tempo e eu não conseguia contar a ele o que havia acontecido comigo. Eu estava com medo de que ele não acreditasse em mim. Eu não tinha palavras para dizer isso em primeiro lugar. Eu nem entendia o que havia acontecido comigo. Então eu não disse nada. Comecei meu longo silêncio. E daquele momento em diante eu era uma pessoa diferente. Naquela manhã, começamos nossa viagem para o sul. Havia um lindo nascer do sol e havia silos, campos, cores, nuvens e a deslumbrante paisagem canadense. E para mim era feiura e escuridão. Eu conseguia ver luz por trás, mas estava preso longe de mim. Era como viver num espaço bidimensional, como preto e branco, como um desenho animado que piscava desde o início dos anos 20, e os sons eram terríveis e havia espaço entre cada quadro. E tudo aquilo não era luz pura por causa da mera materialidade de sua coicidade comparada a nada, beleza, pureza, amor ao infinito supremo. A comparação da minha experiência era o que eu fiz? Por que estou aqui? Agora estou preso dentro dessa coisa. E porque me vi em relação ao tamanho do universo, sei da minha própria insignificância. Então por que estar aqui? Eu não poderia viver a mesma vida que vi antes depois de ver o que vi depois de vivenciar isso. Tudo o que me restou foi esse desejo ardente, essa luz dentro de mim que diz: este sou eu. Procure-me. E era pequeno em comparação ao que eu tinha. E então decidi seguir em frente. Mas para fazer isso, tive que mudar o curso da minha vida. Tive que aprender a mergulhar dentro de mim mesmo. E tive que aprender qual era a sabedoria ancestral diante de mim para entender aonde eu poderia ir. E no meu mundo havia pessoas como Emerson, Theorogue, Blake, Coleridge, Wordsworth e um pouco de alguns dos Upanishads e alguns dos primeiros escritos orientais. E então escolhi minha vida de busca simultaneamente com minha vida de silêncio. Pratiquei minha prática interior, minha meditação, meu Kriya Yoga. E quanto mais eu saía do caminho em minha própria vida interior, maior se tornava a luz dentro de mim, mais fácil era viver através da luz, no mundo para a luz. Mas também rezava todos os dias: hoje é um bom dia para morrer. Hoje é meu dia. Leve-me para casa. Eu não quero estar aqui, não sou necessário aqui. Então, vim a entender que minha vida no mundo tem impacto.
Minha jornada para buscar aquilo que perdi faz com que um brilho dentro de mim me permita ver a luz dentro do mundo com mais clareza. Quanto mais vejo a luz dentro do mundo, quanto mais a vejo dentro de outros seres humanos, mais sei que eles são como eu. E essa é uma marca registrada de uma experiência mística, quando seu curso muda em direção ao amor. Sei como a vida pode ser difícil. Todo mundo perde, todo mundo sofre. Um dos benefícios de viver uma vida interior, especialmente quando você está à beira do desespero e tudo o que quer fazer é ir para casa, é que há um lugar de força ali. Seu eu original contínuo. A maior força que tenho é saber que vou morrer. Saber quem sou, de onde vim e saber para onde estou indo. Isso me dá esse superpoder de ficar aqui porque sei o final da história. A história termina para todos com bondade. Se você quer experimentar o divino, tem que limpar a mesa. E essa é uma vida meditativa. Existem muitos tipos de meditação no mundo. Algumas delas são a forma de fluxo, tai chi ou yoga. Algumas de suas formas sentadas, zazen ou prática de oração centrada. Siaison pintava uma meditação toda vez. Colega de quarto, ele escrevia poesia e dançava. Tudo isso tem a ver com foco mental, respiração e o fim do eu. Meditação é a interrupção do processo de pensamento, a mentira de quem você é. Você sempre vai voltar para casa. Ninguém sai daqui sem morrer. Essa é a eventualidade. E enquanto isso, sabendo disso, saiba que você ainda pode encontrar uma saída. E isso está em